Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Está começando agora mais uma oração da noite, para que a gente possa conversar com o nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso Redentor, Jesus Cristo, e depois disso possamos dormir em paz e segurança em Deus. Meus queridos irmãos, eu, orientado por Deus, decidi criar essas noites de orações com o intuito de nós crescermos espiritualmente, com o intuito de nós orarmos por transformação do nosso caráter, com o intuito de nós orarmos para confessar os nossos pecados a Deus, com o intuito de nós orarmos por libertação de vícios, porque quem já viu alguns vídeos meus sabe, eu fui viciado em drogas durante 10 anos e Deus, através da palavra, Ele me libertou. De orarmos também por curas emocionais, que é o que vem atingindo a maior parte do mundo hoje, nos nossos dias. De orarmos também para que a gente se prepare, para que quando Jesus voltar nas nuvens do céu para nos buscar, nós estejamos prontos para irmos morar junto com Ele. E se você quer fazer parte desse grupo de oração, eu já te peço agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe os vídeos, para que cada vez mais pessoas sejam transformadas por Cristo e a cada vez mais pessoa passe para mais pessoas essa mensagem e Cristo possa voltar logo nas nuvens do céu para nos buscar. Porque Ele disse em Mateus 24:14, quando o evangelho do reino for pregado por todo mundo, então virá o fim. A cada noite nós estamos orando com um propósito. E o propósito dessa noite é orarmos por confissão dos nossos pecados. Nós vamos refletir agora num texto e depois disso nós vamos orar juntos, para que nós possamos confessar os nossos pecados a Deus e possamos ser perdoados e purificados. E o texto que nós vamos ler hoje se encontra em Isaías, capítulo 59, versículo 2. E olha que texto incrível esse daqui de Isaías. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha que texto incrível esse daqui, mas também um texto muito triste. Ele vem nos falando que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que Ele não possa nos ouvir. Meus queridos irmãos, o pecado ele é destruidor. Adão e Eva eles tinham o privilégio de ver Deus face a face. Mas depois que eles desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo e assim, consequentemente, passou para todos nós, porque a partir disso todos nós pecamos, nós não podemos mais ver Deus face a face, assim como eles viam. Mas um dia nós vamos poder ver Deus face a face. Você tem esse desejo? Eu tenho muito esse desejo. Então por isso nós estamos nessas noites de oração, para nos prepararmos para um dia vermos Deus nas nuvens do céu e irmos morar com Ele 1000 anos no céu e depois na nova terra que Ele está preparando para nós. Mas o pecado, meus irmãos, é tão destruidor, tão podre, que quando estamos em pecado, Deus ele não pode ouvir as nossas orações e ainda diz ali que Ele encobre o rosto para que Ele não ouça as nossas orações. E não é só nós que passamos por isso. Lembra quando Jesus veio à terra, quando Jesus estava pendurado na cruz, Ele se fez carne e Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o pior de tudo foi esse momento, a separação entre Ele e o Pai. Nesse momento Jesus estava recebendo sobre Ele os pecados de toda a humanidade. E quando tem pecado, Deus ele não pode nos ouvir. E isso aconteceu também com Jesus. E naquele momento Deus não podia ouvir Jesus, não podia fazer nada. Porque Jesus, mesmo sendo santo, sendo puro, sem nenhum pecado, estava tomando sobre Ele todos os nossos pecados. E naquele momento aconteceu a separação, a qual nunca tinha acontecido antes entre Deus e o Filho. Olha que incrível que Cristo suportou por nós, somente para nos salvar, a separação entre Ele e o Pai. Eu imagino Deus naquele momento olhando lá do céu, querendo fazer alguma coisa por Jesus, mas não podia, porque Ele precisava passar por aquilo, Ele precisava morrer, Ele precisava receber o pecado de toda a humanidade, para poder hoje nós temos a oportunidade, um dia, se nós aceitarmos, de estarmos com Ele no céu. Mas então, meus irmãos, se eu sempre digo aqui nos meus vídeos que nós somos pecadores, Salmo 51:5 diz que nós somos pecadores desde que nascemos. Então, o que fazer para que não ocorra esse afastamento entre nós e o Pai? E é somente de uma maneira que isso acontece, meus irmãos, confessando os nossos pecados a Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, o pecado ele nos separa de Deus. Não é que Deus se afaste de nós. Deus ele continua aqui, no mesmo lugar.
O problema é que nós cometemos pecado e nós que vamos se afastando de Deus. Então, para que essa separação não aconteça, todos os dias nós temos que confessar os nossos pecados a Deus, porque todos os dias nós pecamos, seja por pensamento, seja por palavra, ou seja somente por nós existirmos ou acordarmos, estamos pecando. Então a cada momento do dia nós estamos se afastando um pouco de Deus, um pouco de Deus. Cada momento que nós estamos vivendo, nós estamos nos afastando de Deus. Mas quando chega a noite, nós temos a oportunidade de pedir perdão a Deus. E aí Cristo diz que nos purifica, nos transforma e apaga aqueles pecados. E aí novamente nós nos reaproximamos de Deus. Mas se nós não pedimos perdão a Deus todos os dias de noite, nós vamos ficar cheios de pecado, porque todos os dias nós pecamos. E aquilo cada vez vai introduzir mais e mais e mais, ao ponto que o nosso coração vai ficar endurecido, vamos nos tornar incrédulos e vamos nos afastar de Deus. É por isso que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos buscando a Cristo, estamos estudando a palavra, estamos orando, mas mesmo assim estamos longe de Deus. É por isso que muitas vezes nos tornamos cristãos mortos, porque não pedimos perdão a Deus e aí o nosso coração vai endurecendo. Hebreus 3,13 nos diz que o pecado ele engana e endurece o coração. Então quando nós estamos cheios de pecado, não confessamos isso a Deus, isso permanece em nós, o nosso coração fica endurecido e acaba que nós somos enganados pelo pecado. E nos achamos que estamos perto de Deus, mas nós estamos longe de Deus. É nós que nos afastamos de Deus. E o engraçado é que quando a gente está longe de Deus, longe da luz de Deus, longe dos cuidados de Deus, a gente não sente esse pecado em nós. A gente se sente triste, se sente abatido, mas não sente esse pecado. Eu, quando não conhecia Cristo, que vivia pelo mundo afora, eu não sentia esse peso em mim. Mas agora, cada vez que eu conheço mais da palavra de Deus, parece que mais pecador eu sou. Quanto mais eu estudo, mais eu me aproximo de Deus, mais pecador eu me sinto. E mais sinto esse desejo de pedir perdão a Deus pelos meus pecados. E se vocês também, meus irmãos, têm esse desejo de hoje pedir perdão a Deus pelos pecados, nessa noite orando junto comigo, e depois seguir com isso todas as noites, pedindo perdão a Deus, pedindo para que Deus nos purifique, nos transforme, e para que a gente não se afaste de Deus, eu convido vocês a orar junto comigo. Nessa noite, vamos orar para que Deus nos perdoe, nos purifique, e vamos orar para que nós perseveramos nessa caminhada. Precisamos pedir perdão a cada dia para que Deus possa ouvir as nossas orações e a gente não venha se afastar dele. Sejamos sempre debaixo dos seus braços, sendo protegidos por ele. Tem coisa melhor que se sentir protegido por Deus? Quando eu estava no mundo, eu era uma pessoa medrosa. E várias vezes que eu me afastei de Deus, já conhecendo ele, eu ficava com medo. Não sabia o que ia ser do meu futuro. Mas quando eu estou perto de Deus, eu fico feliz, embora tenha problemas e dificuldades. Eu sei que Ele está comigo, eu não fico com medo, eu não fico ansioso. Eu sei que Ele vai resolver para mim. Essa é a paz que Deus nos dá e o mundo não pode nos dar. Vamos orar juntos? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado e engrandecido seja o Teu nome, Pai querido. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, o Senhor nos deu alimento, o Senhor nos deu a saúde para trabalhar, o Senhor nos deu o trabalho. Estamos aqui nessa noite, Pai, com o propósito de orarmos por confessar os nossos pecados. Vimos aqui quão destruidor é o pecado, Pai. O pecado engana e endurece o nosso coração. E o pecado nos afasta de Ti, Pai. Faz com que o Senhor feche os ouvidos para que não ouça as nossas orações. Mas a partir de hoje, Pai, decidimos firmemente no nosso coração, todas as noites, pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir que o Senhor nos perdoe, nos purifique, apague os nossos pecados e deles não mais se lembre. Pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a perseverar nessas orações todas as noites. Porque nós pecamos todos os dias, Pai. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por apenas existir, estamos pecando contra Ti. E assim, Pai, se perseverarmos nisso e abandonarmos os nossos pecados, um dia o Senhor vai voltar e poderemos ir morar contigo no céu, Pai. Viver eternamente sem pecado, sem tristeza, sem dor, sem ansiedade, sem depressão, que é o que atinge nós nos dias de hoje, Pai. O Senhor Jesus Cristo teve que passar por isso, mesmo não tendo pecado nenhum, recebeu o pecado de toda a humanidade e teve esse separamento de Ti, Pai. Que possamos dar valor a isso que Ele fez por nós. Nessa noite eu oro pelas pessoas que estão aqui comigo, Pai. Cuide delas. Proteja elas, que os Teus anjos possam estar ao lado delas nessa noite. Proteja as suas famílias.
Que essa mensagem entre na mente delas e não saia mais. Que o Teu Espírito Santo fale e mostre a elas o que elas devem fazer da sua vida espiritual, Pai. Por favor, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações, para que sempre que entrar um vídeo novo, vocês possam ser notificados aí no celular de vocês. Peço que vocês também curtam, comentem e compartilhem. Porque quando isso acontece, o YouTube entende que as pessoas estão gostando dos vídeos. E a partir disso ele começa a divulgar para mais pessoas. Também peço que vocês compartilhem nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, essas orações da noite que vai ter todas as semanas, todos os dias. Para que nós possamos crescer espiritualmente. Para que nós possamos nos preparar, para que quando Cristo voltar, possamos estar com o nosso caráter transformado. E assim possamos ir morar com Ele junto no céu e na nova terra. Você tem esse desejo? Eu tenho esse desejo. Então vamos juntos nessa caminhada. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.